74º dia, e hoje João capítulo número 6 vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 15, aonde houve a primeira multiplicação de pães. Uma grande multidão seguia Jesus. Jesus compadeceu-se daquela multidão e perguntou para os discípulos: o que nós daremos para eles? Então Filipe, tomando a palavra, falou: Senhor, nem 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho de um trabalhador normal seria suficiente se a gente fosse na cidade, comprasse pão e desse um pouquinho para cada um comer. Então, mas Jesus perguntou isso para testá-lo, porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então André vem e fala para ele: olha, tudo que nós temos é esse rapaz aqui, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tão grande multidão? Jesus manda sentar todo mundo, dá graças a Deus por aquilo, começa a dividir entre os discípulos entre a multidão, fala que todos comeram até se fartar, e depois disso ainda mandou os discípulos recolherem os pedaços que faltaram, e eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, um para cada um dos discípulos. Depois disso, a multidão, reconhecendo que ele era o profeta que havia de vir e que queriam fazer com que Jesus fosse proclamado rei de maneira forçada, Jesus se afasta dali então e vai para o monte orar. Enquanto ele vai para o monte orar, ele fala para os discípulos atravessarem o mar e encontrar com ele do outro lado. Do versículo 16, então, ao versículo número 24, os discípulos estão atravessando. No meio da noite, Jesus então vai andando por sobre as águas. Quando chega perto dos discípulos, eles todo mundo com medo, pensando que era um fantasma. Jesus falou assim: calma, sou eu. E entrou com eles no barco e terminou a travessia. Versículo 25 até o versículo de número 59. Depois que chega do outro lado, a multidão que tinha comido no dia anterior vai onde ele estava no dia anterior e vê que Jesus não está ali, nem os discípulos. Entram no barco, atravessam e vão atrás de Jesus. Quando encontram Jesus, Jesus se vira para a multidão e fala: vocês não estão aqui por causa do milagre, vocês não estão aqui por causa do que eu tenho falado, vocês só estão aqui porque comeu pão ontem e querem mais pão, ou seja, quer comida sem ter esforço nenhum, achando que Jesus ia começar a multiplicar então, e eles iam ter comida eternamente e não iam precisar se esforçar mais. Jesus repreende então aquele povo e começa a falar então que ele era o pão vivo que desceu dos céus. Falou que os pais deles comeram maná no deserto, mas todos morreram. Mas quem comesse desse pão, que era o corpo dele, e bebesse do sangue dele, esse não morreria. É lógico que Jesus estava falando de maneira espiritual, mas aquelas pessoas pensaram que era de maneira literal, e falaram assim: esse rapaz está louco, falando que a gente tem que comer o corpo dele, beber do sangue dele. E diz que muitos dos que eram seus discípulos, então, começaram a abandonar ele. Isso está aqui do versículo 60 até o versículo 71, que encerra esse capítulo. E no meio disso, Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta para eles: e vocês não querem ir embora também? Simão Pedro, tomando então a palavra, diz: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E Jesus responde para ele: mas eu escolhi vocês 12, e ainda assim um de vocês é o diabo, falando a respeito de Judas. Esse é o resumo então do capítulo de número 6 do Evangelho de João. Continue lendo, conhecendo essas escrituras, e que a palavra ilumine o seu coração e o seu entendimento cada dia mais, em nome de Jesus.